E aí, pessoal? A gente falar um pouquinho sobre construtora ou eu vou fazer a obra eu mesmo? Imagina aí. Quem é que... Quais são as vantagens aí de uma empresa de engenharia, de um engenheiro? E quais são as vantagens de fazer sozinho? E também quais são os riscos, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Essa live aqui a gente se inspirou porque vou mostrar aqui para vocês, como fosse um e-bookzinho que a gente faz, tá? Com as vantagens e as desvantagens. Então, ó, tá vendo a lista aí de coisas? Isso aqui é a diferença. Então a gente até coloca aqui, ó. Não sei se vai aparecer invertido aí para vocês no vídeo, mas as 10 coisas que você precisa saber, certo? Para comparar o serviço de arquitetura com a autoconstrução, que é você construir por si, tá? Então, são 10 coisas, na verdade, que a gente ramifica em muito mais, tá? Vai ter muito assunto aqui para a gente conversar. Vamos lá, né? Então vamos iniciar aqui o nosso assunto, tá? Então, nas 10 coisas que você precisa saber para comparar uma construtora com fazer você mesmo, tá? E a primeira delas que eu coloco é prazos, certo? Quando você vai construir você mesmo, eu acho que uma das principais dúvidas aí que todo mundo deve ter é quanto aos prazos. Então, assim, quando você está com uma construtora, com uma empresa de engenharia, ele vai fazer um cronograma da sua obra, uma sequência de serviços, tá? E quando você não tem a figura ali de um engenheiro, certo? De um arquiteto, de uma construtora, quem vai definir esses prazos são você. É você, na verdade, né? E aí é que mora o risco, né? Porque a pessoa sem ter experiência pode estimar esses prazos de forma errônea, né? Muito mais pensando no que você deseja e menos em como realmente é feito, certo? A construção civil, inclusive, tem algumas etapas que você tem que esperar um tempo entre uma e outra para executar. Você não pode fazer uma pintura logo depois que você fez um reboco, certo? Então, é necessário dar um tempo para secar aquela argamassa. Então, são várias etapas. Eu não vou me ater às técnicas construtivas, senão a live ia se estender demais, certo? Então, um dos itens é esse, certo? Outra coisa é uma gestão a curto prazo, certo? Então, assim, quando a gente vai fazer um cronograma, um planejamento de obras, você tem o cronograma da obra completo, mas a gente faz sempre uma gestão a curto prazo, ou seja, eu posso, se um serviço está atrasando, eu posso adiantar outro para aquele prazo se manter, né? Então, o primeiro item é isso, a gestão dos prazos e do curto prazo, tá? Já tem aqui um comentário, vou já ler aqui, que é do Máximos. Bem-vindo, Máximos. Toda e qualquer obra tem obrigatoriamente que ter acompanhamento de um profissional. Sem dúvida. Isso aí não é nem colocado em questão aqui, né? A gente sabe que é necessário, é prudente, é indispensável. Mas a gente conversa muito também sobre a realidade, né? Uma pesquisa do CAU de 2010, já tem 10 anos de defasagem, né? Mas mostrava que no Nordeste apenas 5% das obras tinham responsáveis técnicos, engenheiros e arquitetos, tá? Então, assim, é um percentual muito baixo, tá? 93% das obras não tinham responsável técnico algum, tá? Então, assim, e justamente por isso que essa live é interessante, para a gente conseguir colocar na cabeça do cliente as coisas que você tem que equilibrar para pensar se vai fazer a construção por si, a autoconstrução, né? O primeiro ponto foram os prazos. Agora vamos para o segundo, tá? O segundo ponto são materiais, certo? Então,
Compra dos materiais. Normalmente, quando você está fazendo a construção por si, certo? Então, a compra de todos os materiais, você é que tem que se responsabilizar. Então, saber o que comprar, saber onde comprar, ter os melhores preços, né? Então, quando você está com a construtora, toda essa gestão de compras é feita pela construtora. Já tem aí a compra direta de fornecedores para empresas, que você consegue um custo mais barato. Então, é importante ponderar isso também. As quantidades certas, muitas vezes você consegue até uma negociação boa comprando em quantidade. Mas será que aquele produto não é perecível? Vou dar um exemplo de cimento, né? Você comprar uma quantidade muito grande de cimento, se você não usar no período correto, ou se for um lugar que tem muita umidade, aquele cimento pode ter desperdício e você acaba que com a economia que você fez no volume de compra, você perdeu no desperdício ali da estocagem. Então, começa por aí, a compra dos materiais. Né? Eu tô lendo aqui porque, novamente, vou mostrar aqui, a gente tem uma planilha, né? Quase um e-book aqui que a gente faz, que a gente apresenta para o cliente aqui em reunião, quando o cliente vem com uma dúvida como essa, tá? Então, compra dos materiais, cotação. Eu acabei de falar que a construtora consegue saber onde vende mais barato. Muitas vezes, o vender mais barato também não é prioridade, tá? Existe uma análise que você vai fazer. Se você atrasar a entrega do material, você pode ter um custo de mão de obra que você não estava estimando e acaba onerando a sua obra, tá? Então, muitas vezes eu já vi clientes comprando muito mais barato, mas o material atrasou e a equipe de obra ficou parada e no final a pessoa teve um custo com aquela equipe parada, economizou no material, mas gastou no outro lado. Então, é importante pensar nisso também. Com a experiência de uma construtora, de um engenheiro, isso é mais fácil. Você sozinho vai sentir muita dificuldade nesse momento, certo? Desperdício, tá? Desperdício aí a gente tem uma série de momentos que pode haver desperdício na sua obra, tá? Primeiro desperdício, você não recebeu o material de forma correta, certo? Então, assim, imagine que numa obra você tem milhares de itens, tá? Para receber diferentes. E aí eu digo milhares porque são milhares mesmo, tá? Você tem do prego-parafuso, a madeira, ao cimento, ao porcelanato, a tubulação. Então, assim, são se não milhares na sua obra específica, algumas centenas eu garanto, tá? Então, desperdício disso, você vai fazer uma estocagem adequada do seu material, né? Você pode desperdiçar desde um porcelanato, se ele for de grande formato e você não estocar ele de forma adequada, ele pode empenar, pode quebrar, certo? O cimento, você pode pedrar ali, endurecer aquele cimento e você não teve tempo de usar uma argamassa, certo? Uma argamassa colante. Então, o primeiro ponto de desperdício é uma boa estocagem, né? Um recebimento e uma estocagem. Segundo ponto de desperdício é você preparar mais material do que você vai usar naquele momento da obra. Então, quando você está com a equipe gerenciando sua obra, eles vão ter o cuidado de só preparar os materiais que realmente vão ser usados naquele momento. Você sozinho vai ter dificuldade nisso, porque falta experiência. Regis, eu já fiz muitas obras, então você vai ter mais experiência com isso. Mas garanto como não vai ser a experiência de quem está no dia a dia ali, certo? Então, é bom ponderar isso, tá? Troca de materiais. É uma coisa que o cliente nunca leva em consideração, tá? Então, se você comprou um material errado, certo? Você vai ter o tempo desperdiçado em fazer a compra, em receber aquela compra, né? Em estocar. E depois, dependendo do material, você ainda vai ter custo de levar o material de volta ao fornecedor, fazer a substituição, às vezes esperar um novo prazo de entrega e receber, né? Então, assim, é importante essa questão de troca de materiais, né? Quem aqui numa reforma, no mesmo dia, foi num depósito ou numa loja de construção 2, 3 vezes, porque comprou,
a equipe de obra às vezes não especificou bem ali, porque também quando a pessoa está na autoconstrução, tá? Você é o gestor daquela equipe, né? Então, a equipe pode lhe passar uma informação e você não entender ali exatamente o que quer, compra e você depois vai ter que fazer a substituição, certo? Vou parar aqui um pouquinho novamente para ver aqui um comentário do Gabriel Coelho. Somente a título de informação, é obrigatório o acompanhamento de um engenheiro em qualquer construção, por lei. E se não tiver, está sujeito a receber multas e até paralisação da obra. Sem dúvida, Gabriel. Isso aí é até um assunto que eu vou colocar aqui na pauta daqui a pouco. Mas um profissional, um responsável técnico, né? Pode ser o engenheiro, pode ser um arquiteto, eles podem fazer essa gestão da sua obra. Mas é imprescindível que tenha algum responsável técnico, né? E a gente sabe que alguns profissionais vão lá e só assinam, né, a obra, e isso não é legal, né? Não é legal de ser bacana, na verdade não é legal de ser ilegal mesmo, tá? Então é importante isso, por lei, mas eu volto a dizer, né? A gente está falando aqui de vida real, a gente sabe que muitas obras não têm um responsável técnico, certo? Então, eu estou conversando aqui com todo mundo para ponderar os prós e os contras e realmente dar subsídio para vocês decidirem, né, o melhor caminho. E eu tenho certeza que o melhor caminho é arquiteto, engenheiro, construtora, certo? Então, isso aí eu acho que vou deixar bem claro e já deixei, tá? Então a gente falou de materiais. Vou fazer uma recapitulação rápida aqui para vocês relembrarem. Então a compra dos materiais é importante, né? Uma cotação de materiais, então assim, achar o menor preço, com prazo compatível com o que o seu planejamento de obra permite, evitar desperdício com estocagem, recebimento errado, desperdício em utilizar mais materiais do que o necessário ali para a execução. O recebimento, então é importante você saber receber e conferir o que você está recebendo, tá? Às vezes são muitos itens, então acaba que o fornecedor não mandou tudo de uma vez, então você precisa conferir isso, e conferir em notas fiscais, ter tudo isso organizado. E a troca de materiais, né? Então, quando você está com uma equipe, com uma construtora séria, com um engenheiro sério, com um arquiteto sério, toda essa parte aí vai ficar de responsabilidade dele. Claro que aí vai depender do contrato, só o contrato que você tem com esse profissional ou com essa empresa, tá? Então, um outro ponto aqui que eu vou colocar, o terceiro ponto, são os serviços, certo? Então, o que a gente considera como serviços na obra? É o que a mão de obra ali vai executar durante aquela obra, tá? Então, acompanhamento e gestão dos serviços, tá? E aí, o que é que faz parte desse acompanhamento e gestão, né? Organizar todas as etapas da sua obra de forma contínua. Então, assim, você não vai executar um serviço que vai atrapalhar um outro que já estava feito. Vou dar um exemplo simples aqui. Você disparou o reboco da sua casa e não tinha colocado ainda os eletrodutos na parede. É uma coisa básica, mas se você fizer isso, você vai ter que quebrar o seu reboco todinho, né? E aí você, para depois colocar o eletroduto, quando você fizer aquele reboco, vai perder um tempo a mais para reparar, para deixar ele lisinho, né? Que ele não vai ficar lisinho como se tivesse sido feito homogêneo, né? Então leva uma série de consequências depois, tá? Então, saber a sequência correta da execução dos serviços, isso é muito importante. Uma empresa de engenharia, uma empresa de arquitetura vai lhe orientar muito melhor sobre isso, né? Vai ficar da responsabilidade deles essa sequência de serviços, certo? Para esses serviços serem feitos, você precisa de mão de obra específica para cada tipo de serviço, você precisa de materiais específicos. Então,
Quem nunca passou aqui por uma situação de chegar na hora de executar o serviço tal e tá faltando o prego, tá faltando o gesso, tá faltando um disco de corte, e aí tem que ter um deslocamento. Muitas vezes quando você está gerenciando a sua própria obra, você não está no local da obra, então você está trabalhando e aí recebe uma ligação da equipe lá que precisa de um disco de corte de cerâmica. Você vai ter que se deslocar, comprar e entregar lá, né? Se a referência vier errada, você vai ter que voltar, trocar e se deslocar para o local, para a obra. Então, é uma perda, é um investimento de tempo muito alto, né? Então, é importante se ponderar isso, tá? Novamente, eu estou pescando aqui porque o nosso e-book está aqui do lado, tá? Que eu vou pegando todas essas informações. Equipamentos necessários. Vou dar um exemplo. Você precisa fazer uma pintura numa parede alta, uma fachada externa. Você vai precisar de um andaime. Se aquele andaime não estiver lá, aquela pintura não vai poder ser realizada. Então, todo esse planejamento de mão de obra, material, equipamentos, né, faz parte ali da gestão da construção, da construtora. Ou, se você for a figura do construtor, né, você fazendo a autoconstrução, vai ser uma responsabilidade sua. Outra coisa, o acompanhamento da qualidade dos serviços. Isso é muito importante, tá? Muitas vezes o serviço está sendo feito, organizado, mas você tem a experiência para saber que aquele serviço pode dar alguma patologia, algum problema no futuro, certo? Então, tenho certeza que a equipe de engenharia, de arquitetura, tem essa atenção, tem esse conhecimento e evita, certo, fazer um serviço que possa dar um problema no futuro. Então, a gestão da qualidade do serviço em si e a qualidade do acabamento, né? Então, assim, muitas vezes a gente quando precisa um detalhe mais específico que deve estar em projeto, mas se não estiver em projeto, precisa de uma atenção maior, é discutido aquele acabamento e feito depois, né? Se você não tiver com essa gestão de qualidade, de acompanhamento dos serviços, o profissional que está executando lá vai fazer o serviço, depois você vai ver que não vai estar do seu agrado e você vai ter que desfazer e fazer de novo para ficar da forma que você quer ou então aceitar do jeito que foi feito, né? Então, é importante essa observação do cliente. Pessoal, quem quiser, puder, chama mais gente, é só apertar aí o aviãozinho, marca algum amigo que tem interesse nesse assunto, pode apertar aí as 3 bolinhas, copiar o link e enviar aí nos grupos de WhatsApp dos amigos, que a gente ainda tem muito assunto para conversar, tá? Então, vamos compartilhar, convidar mais gente, que o assunto está muito bacana. Vou dar sequência aqui, se tiver algum comentário, alguma dúvida, tá? Já vai postando. Tem um símbolozinho do interrogaçãozinho aí embaixo, tá? Se você escrever nele, vai ficar alertando aqui para mim, e aí eu respondo sua pergunta. Se eu puder responder agora, já pergunto. Se for um assunto interessante, até para uma próxima live, a gente já programa essa live, tá? Então, é bacana a gente ter essa interação, ok? Vou seguir aqui o nosso roteiro. Eu já falei de prazos, eu já falei de materiais, eu já falei de serviço. Desculpa, vou tomar mais uma aguinha. E agora eu vou falar de mão de obra, tá? Muitas vezes a autoconstrução, né, você contrata a equipe de obra completa para a sua obra, né? E aí você fica responsável por todo o resto. O que seria todo o resto, né? Tudo que não é da equipe de obra. Mas é importante, quando você contrata uma pessoa para a sua equipe de obra, que ela tenha uma equipe completa, tá? Ou então você vai ter que buscar isso. Então, da parte de equipe de obra, equipe especializada,
Não adianta colocar um pedreiro que sabe fazer uma alvenaria de forma exemplar, mas não sabe fazer um assentamento de piso, ou até mesmo não sabe fazer o assentamento do piso que você comprou, certo? É diferente você assentar uma cerâmica, você assentar um porcelanato que tem o rejunte mínimo ali de 2 milímetros, 1 milímetro, até sem rejunte, né? Bem fininho ali o acabamento, ou um granito, um mármore que você vai aplicar. Então é importante, isso eu estou colocando só um tipo de especialista. Tá? Tem vários, tem especialista carpinteiro, especialista eletricista, bombeiro hidráulico e assim vai. Então, se você vai fazer a sua construção, você vai ter que saber onde é que cada profissional desse entra na sua obra, quando é que o serviço dele acaba, para evitar ele ficar retornando para fazer só um pequeno ajuste, ou para fazer uma modificação que você pensou, ou até mesmo uma coisa que você não lembrou que estava ali, e aí ele vai ter que retornar. Então isso desperdiça muito dinheiro, certo? Você está retornando com profissionais porque ele muitas vezes vai te cobrar ali o serviço de um dia, né? E não vai ter serviço para aquele dia todo. Quando você está fazendo um serviço em sequência, você tem um aproveitamento melhor daquelas horas de trabalho daquele profissional. Então, importante saber não só quem são os profissionais, mas onde é que eles entram, onde é que eles saem da sua obra. Tá? Quando você está com uma construtora, é de responsabilidade da construtora essa gestão de início, de término de cada profissional, certo? E aí entrou o segundo ponto que eu já comecei a comentar, né? Que é o desperdício de mão de obra. Então, o desperdício de mão de obra tem vários fatores. Primeiro, eu já falei no item anterior, que é a compra de materiais. Então, muitas vezes você programa, o profissional está na obra e ele vai estar lá, né? E o material necessário para ele fazer o serviço não chegou na obra, né? Ou chegou quase tudo e falta parafuso. Vou dar um exemplo aqui, drywall. A pessoa vai fazer umas paredes de drywall, chegou todo o material, mas o parafuso não chegou. Qual o motivo disso? Pode ser desde você, na hora de receber, não conferiu, você não podia estar na obra, né? Ou você esqueceu de comprar, ou a especificação do parafuso pode vir errada, não está um parafuso ideal para aquele serviço. Então é importante você, quando vai gerir uma obra, conhecer do parafuso ao chuveiro especial, certo? Então tudo isso é necessário, certo? Então quando você está pensando em construir por si, né, é bom estudar muito antes. Numa construtora, esse estudo ocorre também, tá? A equipe de obra sempre faz aquele estudo para ver o que vai ser necessário em cada momento, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, estou aqui para responder, certo? E um outro ponto importantíssimo na obra é um mestre de obras muito bom, certo? Já vi gente dizendo, eu vou contratar o mestre para fazer minha obra. Toda obra tem que ter um mestre bom, certo? Então, assim, se a sua obra você está contratando direto um mestre de obras, um profissional responsável ali, excelente. Mas lembre-se que numa construtora existe também a figura do mestre de obras. É a pessoa que vai gerir vai fazer com que aquele planejamento, aquela organização da equipe de engenharia, da construtora, seja colocado em prática, tá? Então, assim, todas as obras que nós fazemos e que a gente vê qualidade por outras empresas, tem um excelente mestre de obras. Então, faz parte dos dois lados, tá? Quando você está sozinho, você precisa, e quando você está com a construtora também precisa, né? É imprescindível para um resultado final bacana, tá? Fechamos aí nosso quarto item, certo? Que são a equipe e a mão de obra, tá? Nós já temos aqui uns
25 minutos de live. Vou esperar aí vocês mandarem algumas dúvidas, tá? Pra gente interagir mais. E vou pular para um outro ponto agora. É interessante vocês perceberem que tudo está interligado, né? Desde do material que você recebeu pode causar desperdício. Você não recebeu o material correto pode causar desperdício de mão de obra ficar parado e é custo desnecessário. Se você não tem uma gestão de prazo e uma sequência correta ali de serviço, uma programação, pode também desperdiçar material, mão de obra, tá? Então, é importante entender também essa conexão de tudo, tá? É uma engrenagem muito, muito grande, muito complexa que roda tudo junto para a obra funcionar, certo? Tem aqui um comentário, vou já observar aqui, do Matheus, certo? A utilização de EPI, eu como contratante, quais são os principais, certo? Excelente pergunta, certo, Matheus? Eu vou até, deixa eu ver aqui se está no item aqui depois, mas eu acho que é exatamente o próximo item que a gente vai falar, que é de equipamentos, tá? E aí eu já vou entrar nele, que é os equipamentos necessários. Então, os EPIs, eles fazem parte da norma de segurança do trabalho, tá? Então, o cliente, se ele tiver na figura de construtor, fazendo a própria construção, é de responsabilidade dele, né, fornecer os EPIs necessários. Se tem uma construtora, é de responsabilidade da construtora fornecer os EPIs necessários. Você perguntou aqui quais são os principais. São vários, tá? Então, vou começar com os mais básicos. Botas, fardas, luvas e óculos de proteção. Esses são e protetor auricular, tá? Esses são os principais, que é praticamente de uso de toda a equipe de obra. Capacete. Você pode esquecer do capacete, certo? Então, isso é de uso de todo mundo da obra. Do engenheiro o pedreiro, o servente, todo mundo tem que estar. Com a única diferença aí vamos dizer, da equipe técnica é a farda, né? Mas botas, protetores auriculares, óculos, capacete, todo mundo está usando. Existem trabalhos específicos, que aí exigem mais tanto treinamento dos profissionais que você vai contratar, quanto equipamentos específicos. Trabalho em altura, você precisa de um cinto, né, a cadeirinha que a gente chama de segurança, certo? Existem equipamentos de proteção individual, mas existem equipamentos de proteção coletiva, tá? Guarda-corpo em trabalho em altura, bandejas. Então, quando você vê um prédio que tem aquelas bandejas assim ao lado, aquilo ali é um equipamento de proteção coletiva. Linha de vida, que é um cabo resistente que está na área do trabalho em altura, para se o profissional, por algum motivo, cair, ele fique pendurado ali e não sofra uma queda alta e um acidente maior, certo? Então, assim, quais são os equipamentos de proteção individual básico? Bota, farda, óculos, capacete, protetor auricular, luvas, certo? E aí tem os de proteção para cada trabalho específico, certo? Outra coisa que faz parte dos equipamentos, que é de responsabilidade de uma construtora, eu falei anteriormente, andaimes, cadeirinhas, balanços, que são para trabalhos específicos, ferramentas elétricas, certo? Furadeiras, serra mármore, serras de madeira. Então, tudo isso faz parte ali da responsabilidade da construtora, certo? Se você está na figura de construtor, você está fazendo a sua autoconstrução, você vai ser o responsável por aqueles equipamentos. Ou você vai comprar, ou você vai alugar, certo? Ou a equipe que você contratou vai utilizar os deles, né? Então, assim,
é importante. Muitas vezes o cliente não está contando com esse custo e dependendo da obra, assim, escoras metálicas, tem diversos equipamentos, betoneira, né? Aí já entra aqui nos equipamentos pesados, tá? Eu vou listar, tem alguns listados aqui para exemplificar. Betoneira, vibradores para concreto, escoras metálicas, andaimes, guinchos. Então, assim, são diversos equipamentos que às vezes são necessários para uma obra que se você fizer sozinho, você vai ter que adquirir, alugar e aquele custo está seu. Então, tem que colocar isso na ponta de lápis. E cada equipamento desse, volto lá para o primeiro item, prazo e planejamento. Quando é que eles, se você está alugando, quando é que eles chegam, quando é que eles saem da sua obra. Cada dia a mais ali que você está deixando ele parado, aquele equipamento sem uso, você está gastando sem ter o retorno de serviço na sua obra. Então, faz parte de um grande planejamento isso, tá? Chegamos aqui o quinto item aqui, a quinta tipologia de coisas que são importantes para a obra, que são os equipamentos, tá? Vou ler aqui alguns comentários que estão aparecendo. Matheus, eu não sei se eu respondi sua pergunta de forma completa. Se tiver mais alguma dúvida, pode completar aí sua pergunta, tá? George Freitas, queria complementar que na minha área, esquadrias de alumínio, precisamos de ter uma ficha de EPI para cada funcionário e nela ter o registro do CA, o nome do equipamento, para que serve com a data, né? Claro, assinado pelo funcionário. E aí ele parabeniza aqui pela nossa explanação. Obrigado, George. Então, por exemplo, o George aí, ele fez uma observação de um serviço específico dele, né? Então, o George é um fornecedor dentro da sua obra, né? Interessante, porque cada fornecedor, cada tipo de trabalho tem uma norma específica, uma exigência específica. Vou voltar aqui no questão do projeto da execução elétrica. Dependendo do tipo de instalação elétrica da sua casa, é preciso treinamento específico do seu funcionário. Então, você contratou um eletricista qualquer e a pessoa chegou lá e por uma infelicidade teve um acidente lá de trabalho, um choque elétrico, e a pessoa não tem aquele treinamento, você pode ser responsabilizado por isso, tá? Então, vou falar isso um pouquinho mais à frente, mas só antecipando, porque eu acho que exemplifica bem o que a gente está falando. As normas de segurança e normas técnicas têm que ser atendidas. A figura do construtor é o responsável, e quando você está na autoconstrução, você está na figura de construtor. Então, a responsabilidade toda que seria de uma construtora, de um engenheiro, passa a ser sua, certo? Então, importante isso. Mais alguma dúvida aí de todo mundo, alguma observação, vou respondendo, tá? Vou para o item 6 aqui da nossa lista, certo? Limpeza e organização da obra, né? Então, eu já trabalhei em incorporadoras, tá? E uma das coisas importantes da incorporadora era a organização do canteiro de obra, né? E a limpeza. Vou colocar um pouquinho por quê. Imagina que você está acumulando entulho numa circulação importante da sua obra, que vai acabar gerando mais deslocamento, a pessoa que está carregando um material pesado vai andar ali 10, 15 metros a mais, só que ele vai dar 20 viagens para levar todo o material. Então imagina o quanto você fez aquele operário perder de tempo por conta disso. E aí eu estou colocando um exemplo que, dependendo da obra, podem ter vários exemplos do mesmo na mesma obra, né? Ou então um material que é muito consumido. Vou dar outro exemplo aqui. Você coloca a betoneira no fundo do terreno e recebe a areia na frente do terreno, porque só dá para receber lá. Então toda a areia que você for fazer, concreto, argamassa, você tem que levar lá para trás do terreno. Isso é um desperdício enorme
de tempo, de mão de obra. Então, isso tem que ser pensado também, tá? Segurança da obra. Então, se você está pensando aí uma obra de rua, né? Uma construção de uma casa, então é preciso ter segurança, porque as obras são realmente muito visadas ali por roubos, por sumir material. Então, é importante pensar nisso também, tá? Você que está optando por uma construtora, as construtoras têm essa preocupação de estar com a sua obra protegida, vigiada, tá? Então, limpeza e segurança. Item 6, tá? Item 7 aqui, garantias, tá? E aí, volto a bater na teclinha da figura do construtor, certo? Quando você tem uma construtora, um responsável técnico, certo? Eles vão te dar a garantia daquele serviço, tá? Quando você é o construtor, a garantia do seu serviço é sua, né? Você está na figura do responsável daquela obra. Ou seja, a garantia é sua. Se você tiver alguma coisa a ajustar depois, você vai ter que arcar com esse ajuste, tá? Às vezes a construtora, se tiver dentro das garantias legais ali, ela vai te fazer sem custo, né? Então é o normal. Quando você não tem a construtora, a responsabilidade é sua, a garantia também é sua. Dentro das garantias, tá? Eu coloco também a segurança jurídica da tua obra. Então, você que é o responsável por contratar todo mundo. Então, a responsabilidade trabalhista daquela obra vai ser sua como autoconstrutor, certo? Então, é importante você conhecer toda a parte de encargos sociais da construção civil, que não é pouca coisa, certo? Então, já alerto logo aí para você não ficar sujeito a um operário entrar na justiça, lhe pedir algo a mais, porque você não soube fazer ali no momento corretamente, tá? Então, é importante isso. A construtora, se houver algum problema desse, a responsabilidade é da construtora, tá? Então, é importante você se atentar para isso também, certo? Tem um itemzinho que a gente coloca sempre, que é disponibilidade do cliente, tá? Então, dessa parte, não está nem, tá aqui como garantias, mas eu acho que não faz nem parte disso. Quando você é autoconstrutor, você tem que estar disponível para a tua obra, certo? Então eu coloco isso de forma, como é que a gente está vendo, pandemia, todo mundo em casa, vendo muito aqueles programas de reforma americano, né? E aí o pessoal chama e diz assim, você quer economizar na sua obra? Pois venha cá que você vai me ajudar na demolição. O que é que você está economizando? Você está tirando um profissional, você está investindo o seu tempo, certo? E evitando que um profissional vá lá e você pagando pelo tempo dele. Quando você faz a autoconstrução, é da mesma forma. Você está deixando de contratar um profissional responsável pela sua obra e você vai ter que investir o seu tempo naquela obra, tá? Então, coloque na conta o quanto tempo você vai deixar de trabalhar para se dedicar à sua obra, né? Quanto tempo você vai se dedicar àquela obra que você poderia estar sendo produtivo na sua empresa, no seu trabalho, na sua clínica, alguma coisa do tipo, desempenhando uma atividade que não é a sua de desempenho normalmente. Então, você não vai ter a mesma desenvoltura, né? Você vai investir tempo na compra, procurando o lugar que tem o melhor material, o melhor preço, o prazo de entrega, a forma de pagamento. Você tem que buscar e recolher o material, ou você tem que contratar um frete, você tem que receber aquele material, já que você fez a compra, você é que vai conferir o que você comprou. Então, é um investimento de tempo muito alto. Então, a conta tem que levar em consideração isso também, certo? É uma economia de dinheiro, mas é um investimento grande de tempo, tá?
Normas e legislações. É o item 8 aqui da nossa lista. Né? Já estamos aqui, já do meio para o fim aqui da nossa... São 10 itens, né? Já estamos no item 8. E esse é bem extenso, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho nas garantias que eu falei da segurança jurídica, tá? Então, encargos trabalhistas, né? Você vai ter que ser responsável por fazer todo o recolhimento de encargos trabalhistas daquela equipe, tá? E aí, contratação, demissão, certo? Muitas vezes, no nome da obra que você está fazendo, então é preciso estar atento a isso tudo, tá? No caso, eu até coloco aqui uma observação, certo? No caso de empreitada, né, como é que vai ser esse regime? Você está contratando uma empreitada de uma empresa. Vou até colocar o exemplo aqui que o George falou das esquadrias, né? Ele é, vamos dizer assim, um subempreiteiro ali, né? Então ele vai ter a responsabilidade dos encargos da equipe dele, é dele. Mas você precisa estar atento nisso, né? Para saber se a empresa, o subempreiteiro ali é uma empresa séria. Então, é bom ficar atento a isso. E não só granitos, mármores, esquadrias, forro, piscinas, né? Tem várias empresas especialistas em apenas um setor da sua obra. Pintores, né? Então, você vai ter que ser atento a tudo isso, ok? Eu coloco um item aqui que não é comum a gente se atentar, tá? Mas que eu acho de extrema importância. Trabalho infantil, tá? Então, assim, você às vezes está contratando uma equipe de obra que tem um jovem, um adolescente que faz parte daquela equipe, tá? E que pode ser menor de idade. Então, você tem que estar extremamente atento a isso, tá? Isso pode lhe dar um problema jurídico enorme, certo? Se uma fiscalização chega e tem um adolescente trabalhando na tua obra. Então, muita atenção a isso, certo, pessoal? Outra coisa, normas condominiais, certo? Então, assim, é importante que se você está dentro de um condomínio, seja um condomínio de lotes, um condomínio de apartamentos, um condomínio de casas, tá? Todos os condomínios têm normas a serem seguidas de obras, né? De horário de trabalho e que causam multas, tá? Muitos condomínios, multas até super pesadas, tá? Condomínios empresariais, de salas comerciais. Se você deixar um elevador sujo, você vai receber uma multa, tá? Com certeza. Um corredor, um horário, você tem um horário específico para receber material, né? Trabalhos noturnos, por exemplo, você está numa obra de um shopping, só pode trabalhar à noite. Tem custo a mais, né? Mão de obra, é hora extra, é fora do horário de trabalho comum, certo? Então, muita atenção nisso. Estou controlando aqui o cronômetro para não ter perigo da gente acabar a live no meio do caminho, né? Então, é importante você saber as normas condominiais ali de onde vai ser sua obra, né? E estar atento para não ser multado, não fazer nada que infrinja aquelas normas. Então, quando você está com a construtora, a responsabilidade disso é da construtora, né? Quando você está com a autoconstrução, você fazendo, a responsabilidade de estar atento a isso é sua, certo? Então, muita atenção às normas condominiais. Legislações vigentes, tá? Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, né? Então, o George aqui falando da excelente explanação. Olento, grande abraço, meu amigo. Bem-vindo aqui, mestre de obra civil. Né? Se tiverem alguma dúvida, vão mandando para mim que eu vou tentando esclarecer aqui para vocês, certo? Legislações vigentes, tá? Essas legislações, elas têm várias esferas ali que você precisa para a sua obra estar regular, tá? Legislação municipal, que é de uso do solo,
você precisa estar atendendo a lei de uso do solo, código de obras, para você poder ter o seu alvará de construção. Tá? O que a gente está colocando aqui nessa live não é se a sua obra está regular ou não. Estou considerando que você está com sua obra toda regular, e aí é quem é que você está decidindo contratar, certo? Então, sua obra tem que ter alvará de construção, certo? Tem que estar dentro das normas legais. Isso eu acho que é inegociável aí para todo mundo, certo? Então, normas municipais, normas estaduais, certo? E normas federais. Existem normas das três esferas, tá? Sejam elas de uso do solo, ambientais, ou até de restrições de áreas de preservação, se pode construir, se não pode. Então, é importante que sua obra esteja regular a respeito disso, certo? Um outro ponto muito importante é a responsabilidade técnica. Aqui no começo da live eu falei que em um censo de 2010, o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, identificou que 93% das obras aqui no Nordeste não tinham nenhum responsável técnico, certo? Então, é obrigatório, por lei, ter um responsável técnico para todas as obras, tá? Então, elas têm que estar aprovadas na prefeitura, e tem que ter um responsável técnico. Inclusive, faz parte da aprovação a responsabilidade técnica do projeto e da obra, tá? E da construção. Então, é importante colocar isso quando você for pensar na sua obra, ter isso definido, certo? Outro ponto que é importante aqui de normas e legislações os resíduos da sua obra, certo? Então, a destinação dos resíduos da sua obra. Muitas prefeituras exigem, certo, um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil, que é PGR-SCC, tá? É um documento que você tem que apresentar na prefeitura para aprovar o seu projeto e que vai dizer como é que você vai dar destino àqueles entulhos da obra, tá? 50% do lixo do mundo é entulho de obra, tá? Imagina aí a quantidade. Se a gente não der um destino certo, acontece o quê? Enchente, entupimento de bueiro, né? Então, é importante isso, você destinar de forma correta, e você pode levar multas também sérias se você não destinar de forma correta. Se for identificado que está saindo da sua obra e estando um destino errado, você leva multas ambientais com relação a isso, tá? Então vai depender de cidade a cidade, mas normalmente não é coisa pouca, certo? E volta aqui na responsabilidade dos acidentes de trabalho, tá? Então, você como figura de autoconstrução, a responsabilidade sobre acidentes de trabalho na sua obra é sua, né? Então, é importante você pensar nessa responsabilidade também, tá? Terminamos aqui o nosso item 8, que é bem extenso, né? Já estamos aqui com quase 50 minutos de live, certo? Chegamos aqui nos nossos dois últimos itens. O item 9 é custos de obra, tá? Então, quando você está com a construtora, existe um cálculo inicial para saber quanto é que vai custar a sua obra, certo? Se você fechou um contrato de empreitada global, né? Desculpa. A gente até fez uma live anterior sobre isso, sobre forma de contratação, as formas de contratação da construção civil. Empreitada global é quando você o preço fechado, que a gente chama, tá? O cliente sabe, vou pagar X mil reais por essa obra para receber ela pronta, de acordo com aquele memorial descritivo, o projeto e tudo, certo? Então, quando você está com a construtora, você vai calcular aquilo ali para saber quanto é que vai dar. Quando você está em autoconstrução, quem vai calcular aquilo ali é você, né? E provavelmente você acaba esquecendo alguma coisa por falta de experiência. Vou dar um exemplo simples. Às vezes a pessoa não considera o aluguel dos andaimes para pintar uma fachada alta, certo? Ou a pessoa não considera a locação de uma serra específica para fazer um serviço que vai durar 2, 3 dias ali na sua obra e que tem um custo, que se somando esses pequenos custos durante toda a tua obra, vai aumentar o custo geral da obra
às vezes de forma que você não esperaria um custo tão grande com tantos itens pequenos, tá? Então esse é o item importante, custo total da obra, certo? Outra coisa que tem um impacto direto na sua obra a gente chama de engenharia tributária, certo? Então, saber quais são os serviços que são interessantes e como você contratá-los para evitar a tributação dobrada, né? Você contratou uma construtora, mas você tem um artifício que é legal, que se chama faturamento direto, se fatura direto no nome do cliente, para que aquela nota fiscal não venha com tributo dobrado, se cobrou tributo de um serviço e está se cobrando em cima de nota fiscal de outro serviço que está embutido, certo? Então, é importante isso. E isso é um item que às vezes, bem difícil de você entender, porque requer realmente experiência, contato com, às vezes, quem já viveu aquilo ali para conseguir entender, né? Então, se você está pensando em construir sozinho, ou você vai ter que buscar essa informação, ou é interessante pensar realmente numa construtora que vai te dar todo esse suporte, certo? E chegamos agora ao último item, tá? Eu dei uma aceleradinha que a gente já está no finalzinho e eu quero deixar aí uns minutos para responder alguma dúvida que vocês tiverem, algum comentário, certo? Não, vão logo preparando aí para a gente, no final da live, já responder tudo, tá? O último item tem a ver com patrimônio, certo? E assim, como assim, esse patrimônio? Toda construção que você está fazendo é patrimônio seu, é um patrimônio que você está investindo um capital para fazer aquela construção, e ela vai ter uma valorização ou ela vai ter um valor de mercado, tá? Então, é imprescindível que esse seu patrimônio tenha documentos. Eu falei há 2 itens atrás, que era de normas e legislações, que alvará de construção, que aprovar na prefeitura é imprescindível. Por quê? Para você documentar aquela obra, ou seja, você tem um documento que tem lá, terreno com 1.000 metros quadrados, e você construiu uma casa dentro com 500 metros quadrados, tá? Aquele documento só vai ser colocado na live. Deixa eu ver se voltou. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tinha dado uma pausa aqui na minha live. Deixa eu esperar aqui um pouquinho para vocês me responderem se estão conseguindo ouvir e me ver bem. Tinha travado. Deixa eu aguardar um pouquinho. Tá aqui, estão dizendo que tá dando para ouvir, então eu vou continuar. Então, assim, quando eu falei lá um pouquinho atrás, na parte de normas e legislações, que você precisa tá com um documento, alvará de construção, tudo ok, porque para você transformar aquilo ali em documento, para aquela casa estar documentada, é um terreno de 1.000 metros, com uma casa de 500 metros quadrados dentro dela, você precisa ter alvará de construção, você precisa estar com responsável técnico, você precisa estar com tudo documentado. Então, é imprescindível para você ter um patrimônio realmente seguro, que você esteja todo documentado, certo? E um outro item que é imprescindível se chama, a gente coloca como a tributação de ganho de capital, tá? Quando você construir uma casa ou um imóvel, seja qualquer, em que você vai vender por um valor acima do que você construiu, certo? Você vai pagar imposto de renda sobre aquele imóvel, tá? Muitas vezes as pessoas não se atentam a isso. Então, contratam de forma... se responsabilizam pela construção e não guardam notas fiscais, não guardam recibos de mão de obra, não guardam nada da sua obra, certo? Para comprovar que você gastou aquele dinheiro daquela obra, tá? Então, o imposto de ganho capital, o imposto de renda, vai dizer, olha, você construiu por X, está vendendo por X e meio. Então, o imposto vai em cima dos meios. Se você não tem como comprovar que você gastou X, ele vai calcular em cima do que você conseguiu comprovar, certo? Então, você vai
Muitas vezes, tudo que você economizou na obra ali, você vai gastar por outro meio no final. Fiquem muito atentos a isso. Busquem uma empresa que possa lhe dar esse suporte para você dizer, olha, eu gasto X nisso aqui. Ou se você for fazer sozinho, eu novamente coloco aqui como desaconselhável, organize muito bem isso, para você poder comprovar que você fez tudo aquilo ali, gastou tudo aquilo na sua obra e evitar que você pague um imposto excessivo no final, tá? Então, muita atenção a isso. Bom, estamos aqui com 58 minutos, eu acho que está no finalzinho, ficou bem pouquinho tempo aí para a gente responder alguma dúvida, se vocês tiverem. Pode me enviar, eu acho que deu tempo da gente falar tudo aqui, foi uma hora aqui a gente conversando e colocando todas as 10 dicas aqui que você tem que observar quando você vai decidir entre contratar uma construtora, um engenheiro, um arquiteto para gerenciar a sua obra, ou você vai fazer a autoconstrução. Eu espero ter passado todas as informações aí que vocês desejavam. Se tiverem mais alguma dúvida, me manda no direct, me manda no nosso Instagram, lá no nosso feed. Tem os nossos contatos, tem inclusive o WhatsApp, se você quiser entrar em contato com o nosso WhatsApp. Entra lá, manda a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer de responder. E se tiver algum vídeo, alguma dúvida que vocês queiram que a gente responda aqui numa live, num vídeo, me manda. Eu já vou convidar todo mundo a se inscrever no nosso canal no YouTube, né? A gente vai iniciar agora em agosto. A gente está começando o nosso canal, mas já vou deixar o convite para todo mundo. Vai ter muito assunto bacana por lá. Um último comentário aqui é Vieiro Solange, falando que eu explico muito bem. Agradecer, obrigado. Tiverem mais alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Álvaro Barros também, muito bom. Pessoal, tá chegando aqui o finzinho da nossa live. Eu vou agradecer a presença de todo mundo e estou disponível, tá certo? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.